Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E no vídeo de hoje nós vamos estar tratando de uma segunda parte. Nós já falamos em uma primeira parte sobre as tradições religiosas. Inclusive, eu abordei um pouquinho o que seria uma religião, por mais que tenha um vídeo só sobre o que é religião. Mas eu falei também sobre o que era religião, de uma forma bem simplória, também sobre diversidade religiosa. Fiz a abordagem da Constituição Federal, o que diz a Constituição Federal sobre a nossa liberdade de crença, e, por fim, falei sobre a liberdade de crença. Então, recomendo que você vá assistir esse vídeo, né? Tá aí tá dentro do temas religiosos, né? Dentro da playlist temas religiosos. E hoje nós vamos fazer uma segunda parte, né? Nós vamos fazer algumas abordagens também sobre algumas tradições, as brasileiras, as brasileiras que compõem a religiosidade brasileira, né? A tríplice religiosidade brasileira, que foi montada toda a religiosidade brasileira. Claro que hoje é bem mais abrangente, mas no princípio quando os portugueses chegam aqui no Brasil, né? E esse desenvolvimento da cultura brasileira é montado sobre uma tríplice cultura religiosa. Nós vamos abordar elas. Mas antes disso, antes de começarmos a explorarmos o vídeo, peço a você que se inscreva no canal. Se você não é inscrito, é importante que você se inscreva no canal para o canal crescer, né? Também dá o teu like para que o YouTube ele possa recomendar o vídeo para outras pessoas. Compartilha e comenta. É importante essa interação de vocês. Tendo dito isso, vamos falar sobre tradições religiosas. Eu quero começar questionando a partir de uma pergunta, né? O que seria então tradições religiosas, né? E aqui, primeiro, as tradições religiosas, elas são fundamentos que durante um período bem abrangente de tempo, né, na história, foram conservados, isso de forma oral e depois escrita, como por exemplo o caso do judaísmo, e como também escrita, né, a partir de um livro-texto, né, que é aquela religião traz a sua narrativa religiosa, como no caso do Islã, do judaísmo e do próprio cristianismo com a Bíblia. Então nós temos agora esse conhecimento, né? Ele é um conhecimento sobre o transcendente, né? Ou as divindades, dependendo da religião, né? Ou Deus, né? Ou não Deus, mas que traz a origem da religiosidade, mas também esse conhecimento aborda a questão do mundo, a criação. Inclusive nós fizemos um vídeo recentemente sobre mito de criação. E também os preceitos que norteiam a religiosidade da religião, né? Como, por exemplo, e esses preceitos fazem uma conexão direta com a cultura religiosa daquela fé e também os seus preceitos éticos, né? Que direcionam a conduta social de cada adepto de cada religião, né? Cada adepto de cada religião ele tem uma conduta social, ética, moral a partir desses preceitos ou desses conhecimentos que são passados a partir da religião. No Brasil, quando falamos de diversidade religiosa, nós precisamos falar sobre essa diversidade religiosa no Brasil. É preciso entender que no Brasil a diversidade ela se monta sobre uma tríplice cultura religiosa, que é o catolicismo romano, né, que vai chegar aqui com os portugueses. Os portugueses vão trazer o catolicismo para o Brasil. O protestantismo é uma tríplice, mas eu acrescentei o protestantismo, né? Então são quatro, não três, quatro, né? Poderíamos dizer assim. O protestantismo também vai chegar aqui, né? E dentro desse protestantismo que os holandeses vão trazer, né? Nós temos
abrindo aspas aqui, um protestantismo que hoje no Brasil ele é moldado a partir de igrejas reformadas históricas, né? Igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas independentes, né? Por isso que é uma dificuldade muitas vezes quando as pessoas falam de algum cristianismo, principalmente de forma pejorativa, colocar todos os cristãos em uma mesma situação. E não pode ser dessa forma, porque tem que ver de que cristianismo você está falando, porque cada uma dessas ramificações interpretam a Bíblia de uma certa forma, né? Tem uma compreensão, uma cosmologia bíblica, uma cosmologia de igreja, né? Da igreja que a professa, seja ela uma igreja pentecostal, reformada ou mesmo neopentecostal, tem a sua interpretação. Então, ainda aqui então seria tríplice mesmo, porque aqui nós ainda estamos dentro do cristianismo. Então, o cristianismo católico, cristianismo protestante. A segunda seria as religiões, a segunda seria as religiões indígenas, né? Ou a cultura religiosa indígena que já habitava o Brasil, né? O Brasil não foi descoberto, ele já tinha os seus moradores, e esses moradores eram os índios moravam aqui, né? Então, eles foram invadidos, poderíamos dizer assim, mas ninguém descobriu o Brasil. O Brasil já tinha os seus moradores, que eram os índios, né? E com toda a sua cultura religiosa e a sua cultura social, existencial, sua cosmologia de mundo também presente. A cultura que veio junto com os portugueses, né? Foram os africanos que trouxeram e nos proporcionaram como herança cultural e religiosa o candomblé primeiramente e depois a Umbanda, que são duas religiões de matriz africana, apesar da Umbanda ser uma religião sincrética. Tem um vídeo aí no canal, tanto vídeo sobre só a Umbanda, como vídeo também sobre o candomblé, que eu recomendo vocês lerem, né? Assistirem no caso, que vocês assistam, né? Tem até uma recomendação de livro também sobre a história do candomblé que eu fiz aí num dos vídeos, sugestões de livro, né? E entre outras hoje, contemporaneamente, entre outras religiões que hoje nós temos no Brasil, né? Bem mais o budismo, o islã, temos várias religiões hoje que compõem a religiosidade brasileira, mas no princípio a cultura se divide, a cultura religiosa que chega ao Brasil já encontra a cultura religiosa indígena e aí trazem o catolicismo romano, que vem também o protestantismo, né, reformado, a igreja reformada, e os portugueses, né, os europeus que vêm para cá, que trazem os escravos negros que depois vão desenvolver a sua religiosidade, sincretizando muitas vezes com os santos católicos, no caso do candomblé, e se tornando depois independente e fazendo isso para que a sua religião sobrevivesse. Quando nós falamos de religião, é preciso entender que cada religião ela é composta por princípios, né? E esses princípios são princípios direcionados à questão da própria vida, conduta que o adepto da religião vai ter, né? Como também suas crenças. E essas crenças religiosas que o adepto tem, ela influencia a sua cultura, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de agir, né? O seu modo de se vestir, o seu modo de falar. Essas características são advindas a partir dos princípios religiosos do adepto de cada religião. Mas, e essa influência também acaba levando para a sociedade de uma forma geral. E as religiões também, elas ajudam os adeptos a vivenciarem sua espiritualidade, né? Apesar que hoje nós temos uma privatização da fé, que é as pessoas que têm uma fé, né? E hoje elas não declaram que para que elas manifestem essa fé, para que elas vivam essa fé, elas não precisam estar numa igreja ou mesmo participando de nenhuma religião, né? Mas elas já são espiritualizadas a partir da sua compreensão de mundo, com sua compreensão espiritual. As religiões também ajudam o fiel nesse crescimento da fé,
proporcionando conhecimento, né, para que ele consiga se desenvolver a sua espiritualidade. Eu quero trazer aqui um poema, né, que tem como título Liberdade de Crer. Eu dividi ele aqui em partes para que a gente aborde ele, né, de Diná Raquel Daut da Costa. Então depois a gente vai só fazer uma reflexão final depois do poema para finalizar o vídeo. Então o poema eu vou ler para vocês aqui, a gente vai explorando progressivamente. O poema diz assim: muitas pessoas acreditam em um ser superior. Então muitas pessoas elas têm a sua religiosidade, né? E essa religiosidade muitas vezes é a partir de alguém que está além de si, um transcendente, né? No caso aqui do texto, ela coloca um Deus, um ser superior, né? Muitas pessoas acreditam em um ser superior, né? Pode ser Deus, pode ser os deuses, pode ser as divindades, né? E esse ser superior, né? Ele no texto aqui diz que ele criou, que ele as criou, que criou todo o universo. Então nós temos a ideia aqui de um princípio mitológico, né, no poema dela. E ela prossegue dizendo o seguinte: essas pessoas também sentem necessidade de falar com este ser, que é a questão da religiosidade, né? A religião, ela faz essa, que é o religare cristão, né? Não pode ser aplicado a todas as religiões, mas o religare cristão traz a ideia de você se religar com Deus, né? Se voltar para Deus, porque as pessoas sentem essa necessidade dessa comunhão, dessa interação com a sua fé ou com aquilo que ela acredita que está além de si, Deus, deuses ou mesmo divindades, como é no caso do candomblé, né? Com relação aos orixás. E essas pessoas, de acordo com o poema aqui, qual é a ritualística dessas pessoas? São os rituais? Elas meditam, elas oram. O texto diz assim: então uns meditam, outros oram, uns fazem preces, outros cantam e outros dançam, né? Então nós temos aqui a prática da ritualística, né? O dia a dia da religião, né? Com todas esses rituais que compõem as religiões. No caso aqui poderíamos dizer que é o catolicismo, o cristianismo e o candomblé, né? E aí ela faz uma afirmação: veja você que diversidade, isto é muito legal. E aí ela faz a colocação: o que importa mesmo é que cada pessoa tem a liberdade para expressar sua crença do jeito que quiser. É isso que a Constituição brasileira ela nos traz, a liberdade de cada um expressar sua fé e terem o seu direito de culto, né? Isso de Raquel Daut da Costa. Esse é um poema dela. Para finalizarmos o vídeo, nós podemos aqui fazermos vamos seguindo para o final, mas vamos primeiro fazer uma reflexão aqui, né? A partir do que eu já disse, nós entendemos que existem diversas religiões que compõem o mundo, né? E no caso a nossa cultura brasileira. Essas religiões, ela tem as suas próprias tradições. Cada religião, ela tem uma tradição, né? E que é exercida na prática. Por exemplo, botei aqui algumas dessas tradições: a Semana Santa, né? A Páscoa, a festa de Iemanjá, o Ano Novo Judaico, compõem a religiosidade, né? A tradição dessas religiões, né? E aí vem a questão: o que as tradições religiosas e as suas ritualísticas, seus mitos, seus símbolos proporcionam para o fiel? Fortalece a fé do fiel, né? Toda religião busca promover o amor, né? A convivência humana e a convivência com aqueles que praticam a mesma fé, né? E também as tradições religiosas também trazem esperança. Nós já ouvimos muitas vezes falar de que as pessoas vivem desesperadas, sem esperança, muitas vezes sem um sentido para a vida, e quando elas encontram uma religião, elas passam a ter sentido. O mundo passa a ter um novo sentido, um novo significado. Elas se ressignificam a partir da fé, né? E isso gerado pela esperança. Então, qual deve ser, diante de tudo isso, a nossa postura
como nós devemos nos portar ante as culturas religiosas, as tradições religiosas, no caso brasileira, e de convívio social. A primeira coisa aqui, né, eu trouxe 3 coisas aqui que a gente precisamos, que nós devemos ter um olhar com relação à religiosidade e diante dessa compreensão religiosa, das tradições religiosas, são 3. Primeiro, respeitar a fé, né? Respeitar a fé e a cultura, as culturas religiosas que as outras pessoas professam. É olhar para o outro com aquilo que ele crê e respeitar ele. Não trazer a sua imposição, que o que você acredita, que a sua fé, ela deve ser colocada, a sua fé deve ser imposta sobre os outros de uma forma impositiva e o outro deve ser descartado ou inferiorizado porque a sua fé é superior. Não. Primeiro nós devemos respeitar, né, a fé e essa cultura que o outro já tem. Depois a promoção de um diálogo, né, promover o diálogo interreligioso, né, aquilo que nos é comum, nós devemos dialogar, promover esse diálogo para o bem-estar de todos, de toda a humanidade, né? Então, promover esse diálogo a partir daquilo que é comum para o bem de todos, né? Então, por exemplo, quando acontece alguma tragédia, quem é os primeiros a chegarem no lugar? Os espíritas. Então, por que não uma união das religiões para, em um caso como esse, aprenderem com os espíritas e chegarem também na promoção dessa ajuda social? O cristianismo também tem um bom trabalho, inclusive a Igreja Universal. A Igreja Universal, ela faz um trabalho maravilhoso dentro dos presídios, né? Inclusive eu tive o privilégio de ir com uma banda da qual fazia parte, banda CR16, e a gente foi até um presídio, certa vez levado pela Igreja Universal. Então veja como as pessoas julgam, mas não sabem do todo, né? Sabem em partes aquilo que elas querem saber. E por fim, buscar pontos comuns entre as religiões para a promoção do bem, né? Promover o bem deve ser o objetivo, é o objetivo de todas as religiões. Então, por que não promover um diálogo em torno disso para que o bem seja sempre a prioridade, né? E o respeito às diversas religiões e formas de crenças que existem no mundo e ao nosso lado, né? Não pressupormos ou julgarmos as pessoas a partir da fé delas, mas simplesmente amarmos ela, que é um princípio inclusive dos cristãos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Porque se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus? Então, o amor, a propagação do amor. É isso, né? Quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco, né? Em mais esse momento, né? Tradições religiosas, a segunda parte. Haverá outra parte, né? Outros vídeos sobre tradições religiosas, claro, sempre com a nova roupagem, com novo contexto, com novo conteúdo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo, volto a dizer, né? E até o próximo vídeo.